Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruno César e hoje nós vamos aprender como fazer uma projeção de dados utilizando dados que você tem de uma base anterior. Por exemplo, eu tenho aqui do meu canal, que eu fiz aqui a extração do YouTube, o número de visualizações para os últimos 90 dias. E a partir dessa base aqui de dados que eu tenho, eu vou calcular uma projeção de visualizações do dia 10/8 até o dia 31/8, ok? E após fazer esse cálculo dessa projeção aqui de visualizações por dia, eu vou fazer uma projeção aqui também mínima de visualização e uma projeção máxima, a partir desses dados que eu consegui calcular aqui, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar uma fórmula chamada forecast.int. Então, vamos entender como ela funciona. Então, eu vou clicar aqui, ó. A partir desta data aqui, que eu não tenho a informação, então esses dados aqui são consolidados que eu tenho aqui a partir da linha 91 para cima, esses dados são consolidados. A partir aqui da linha 92, ou seja, a partir da data 10/8, eu desejo projetar quais são os meus números de visualizações. Então, vamos utilizar a fórmula. Então, vou colocar aqui igual a forecast.linear. Olha só que interessante. Como que funciona a nomenclatura dessa fórmula. Eu tenho um valor X aqui, que é o valor do meu eixo para a previsão. Então, vai ser aqui a minha linha A92, ponto e vírgula. Os meus dados Y é o meu intervalo e o conjunto de dados dependente. Então, este intervalo vai ser aqui a minha coluna B, onde que eu tenho o meu número de visualizações. Então, eu vou selecionar este meu intervalo e vou fazer o travamento aqui, ou seja, o bloqueio deste intervalo, ok? Vamos completar a fórmula agora. Os meus dados Y são o intervalo que representa a matriz e o conjunto de dados independente. Qual intervalo que é este? É este intervalo aqui do meu intervalo de data. Então, eu vou selecionar aqui da linha A2 até a linha A91 e vou travar este intervalo, porque eu vou replicar esta fórmula para as linhas para baixo. Então, agora, eu vou fechar aqui a minha fórmula com parênteses e vou dar Enter. Observem aqui que ele já vai fazer a indicação aqui de sugestão para que eu possa replicar essa fórmula para baixo. Então, eu vou aplicar aqui essa sugestão. Observem aqui que este aqui é o meu cálculo previsto, projetado de visualizações a partir da data do dia 10/8 até o dia 31/8, esta é a projeção aqui que esta fórmula fez com base neste meu intervalo aqui que eu tenho. Lembrando, pessoal, que quanto maior for o seu intervalo aqui, a sua amostra, mais real será esses dados aqui de projeção, ok? Então, eu vou apenas aqui agora colocar aqui tirar as casas decimais. Eu vou selecionar o meu intervalo aqui, vou vir na barra de ferramentas aqui, diminuir o número de casas decimais e para deixar aqui o número inteiro, ok? E agora, como que eu vou calcular a projeção mínima de visualizações e a projeção máxima? Para isso, nós vamos utilizar aqui, ó, o cálculo da margem de confiança. O que que isso significa? Também eu vou utilizar uma fórmula que vai calcular esta margem de confiança com base neste intervalo aqui original que eu tenho aqui, que vai da linha A2 até a linha A91, ok? Então, vamos entender aqui como que vai funcionar. A fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, int.confiança, que é para que eu possa calcular essa minha margem de confiança. Quais são os argumentos que ela necessita aqui, ó, alfa. O que que é este alfa? Este alfa vai ser esse argumento aqui, ele é 1 menos o nível de confiança que você deseja. Ou seja, se eu desejo um nível de confiança aqui de 95%, ou seja, 0,95, eu vou pegar o número 1 menos o nível de confiança que eu desejo, ou seja, então vai ser 1 menos 0,95. Então, está aqui o exemplo aqui, ó. Por exemplo, 0,1 para uma confiança de 0,9 ou 90%. Aí eu vou calcular aqui o meu desvio padrão. Então, eu vou utilizar a fórmula aqui de desvio padrão do próprio Google Sheets. Então, olha só, observe que ele está calculando aqui
o desvio padrão daquele meu intervalo original. Eu não estou pegando o intervalo inteiro aqui, porque senão eu estaria calculando uma margem de confiança em cima de dados projetados. Então, eu tenho que calcular esse desvio padrão em cima da minha população original, ok? Então, vamos lá. Para entender que agora o tamanho da minha população também é quantas informações eu tenho aqui. Não é a soma desse intervalo. Então, eu estou fazendo aqui uma fórmula de conte.valores para ele contar o tamanho da minha população. Então, utilizando a fórmula, ele me deu aqui o tamanho de 90, ok? Então, agora, com esses dados em mãos, eu vou calcular aqui a minha margem de confiança. Então, vai ser aqui a minha fórmula igual a int.confiança. Quem que é o meu alfa? É aqui, ó, o H3. Ponto e vírgula. O meu desvio padrão é o H4. Ponto e vírgula. E o tamanho da minha população é o H5. Ok? A minha fórmula está pronta. Lembrando que eu vou bloquear aqui os intervalos apertando a tecla F4 na fórmula e vou dar Enter. Observem aqui que, que a minha margem de confiança é 33,42. Vamos arredondar isso daqui também para um número inteiro, retirando as casas decimais, ok? Vou colocar um alinhamento aqui. Pronto. Agora, de posse dessa informação, para que eu possa calcular a minha projeção aqui de visualização a partir do dia 10, vamos aplicar a seguinte fórmula. Igual a esta visualização aqui projetada do dia 10, menos o cálculo da minha margem de confiança, que é H6. Aqui eu vou travar o H6, porque eu vou caminhar com a fórmula aqui durante a minha planilha, então essa célula ela não pode ser alterada. Vou bloquear ela somente e vou dar Enter. Observem aqui que ele já fez o cálculo aqui mínimo de visualizações para o meu canal, que é de 493. Eu vou replicar essa fórmula aqui para baixo, clicando aqui no Vzinho aqui, indicado pelo Google Planilhas. Observem aqui que ele já me deu aqui a projeção mínima de visualizações. E como que é a projeção máxima? É esta mesma fórmula, só que ao invés de eu subtrair este valor, eu vou somar com H6. Então, vamos lá. Eu vou replicar a fórmula aqui arrastando para a esquerda, mas simplesmente aqui, ó, deixa eu bloquear aqui ó, o B2, colocando o dólar aqui para ele bloquear a coluna. Vamos replicar aqui corretamente a fórmula, né? Fazendo o ajuste, ok? Vou replicar ela aqui para a direita agora. E agora eu vou alterar. Se inicialmente para o cálculo de mínimo de visualizações eu estou subtraindo, aqui eu vou fazer a soma com a minha margem de confiança. Observem aqui, ó. Opa, deixa eu fazer aqui corretamente o sinal. Observem aqui ó, que ele vai dar 559 visualizações máximas no meu canal para esta data do dia 10. Deixa eu fazer o alinhamento aqui agora. Observem que interessante. Na projeção inicial, ele colocou que o meu canal vai ter 526 visualizações para o dia 10 do 8, mas com uma projeção mínima de 492 visualizações e uma máxima de 559. Lembrando, pessoal, que isso é uma questão de projeção. Este tipo de fórmula é muito utilizada aí, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com vendas, ok? E aqui agora, se você quisesse fazer um gráfico, seria bastante interessante. Olha só que legal. Nós vamos selecionar aqui, eu vou posicionar o cursor do mouse aqui na minha linha A1. Vou pressionar as teclas Ctrl A para ele selecionar todo o meu intervalo. Olha só que interessante. E vou vir aqui na barra de ferramentas e pedir para inserir um gráfico. Observe que ele vai fazer a inserção de um gráfico aqui de linha. Olha só que interessante. Que a partir daqui do meu intervalo original, né? Ele vai calculando aqui as minhas visualizações. Ou seja, não altera aqui porque esses dados são reais. Mas a partir aqui do dia 10... a linha azul, ela permanece mais ou menos aqui com pouca variação, observem aqui, mas ele me dá também
o meu gráfico aqui, qual que é a projeção máxima e a projeção mínima, e observem aqui como que está caminhando aí corretamente, ok? Bom, pessoal, se o vídeo de hoje foi aí útil para você, deixe no comentário a sua dúvida. Um abraço e até a próxima.